Olá, GP! Boa noite! Você aí que tá ligado no nosso Dose Dupla todas as quartas-feiras às 19 horas. Já tem um tempinho que a gente não se encontra, né? Mas hoje a gente tá aqui com um convidado internacional. Incrível! Eu quero ver vocês todos aqui reunidos. Olha, já tá entrando aqui para assistir o nosso querido internacionalmente. Galera! Oi! Ricardo Vargas, bem-vindo! Olá pessoal. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Que prazer ter você aqui no Dose Dupla. Que incrível! Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar com você. Realmente a gente está fazendo esse papo. Quando você começou entrou em contato comigo para a gente poder falar, já tem algum tempo, então eu fico feliz da gente ter conseguido tá viabilizando e tá conversando aqui um pouquinho. Eu peço até desculpa a todo mundo. Aqui em Portugal já são 11 horas da noite, então eu já estou assim desde cedo trabalhando, então minha cara já está um pouquinho aí abatida, mas obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar tendo a oportunidade. Eu que agradeço, peço perdão pelo horário aí, Ricardo, mas é porque realmente esse horário é um horário mais tranquilo, o pessoal conseguir depois do trabalho poder participar, poder assistir. A gente estava muito ansioso por esse encontro e vou te falar, cara, gente, pessoal, esse cara não é fácil de conseguir agenda, não. Mas feliz em participar, muito feliz em estar participando e agradeço também ao Carlos, que foi quem viabilizou a gente conversar inicialmente, né? Foi muito legal. Ele falou que se eu não falasse o nome dele, ele nunca mais falava comigo. Carlos Augusto. Aliás, eu não posso chamar ele de Guto, né? Ele fica com raiva. Mas Carlos Augusto, muito obrigada. Ele é um barato. Eu escrevi. Ele é um barato. Primeiro contato é um grande amigo. Quando ele estava fazendo o livro de CAPM, ele me mandou um e-mail assim, que a gente brinca, né? Aquele cold e-mail. Ele tá até brincando aí. Aí eu aceitei fazer o prefácio do livro dele, foi assim. E aí eu brinco, pô, ele era novinho, a cara dele, eu falo, todos nós éramos novinhos, né? Legal. Não, então, eu também. Vamos pular essa parte, né? 50 quilos depois. Cara, seguinte, deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu só pegar aqui os nossos papos. Bom, seguinte, primeira coisa que eu queria te pedir aí, se você puder, é claro que todo mundo aqui já te conhece, você é um cara realmente muito querido, muito conhecido na comunidade de gestão de projetos, as pessoas te acompanham, todo mundo quer ouvir o que você tem para dizer, é sempre um prazer, mas... Não é nada, né? Tem sempre um público novo que quer te conhecer melhor. Então, assim, conta um pouquinho, assim, pouquinho mesmo. Poxa, quem é Ricardo Vargas? Olha, eu sou um apaixonado por projetos, né? Assim, minha vida sempre, desde menino, era... eu me lembro que eu gostava muito de construir os brinquedos. Eu não gostava muito de brincar com eles, mas eu sempre gostava de... Sabe daquele negócio assim, de elaborar um jogo, mas não jogar. De construir uma coisa... Então, assim, eu sempre fui nesse processo de criação. E eu encontrei nisso uma profissão, né? Quando eu estava na engenharia e comecei a ver aqueles conceitos de PERT CPM, aquelas coisas. Aquilo foi muito legal para mim. E eu comecei a entrar nisso assim, de cabeça e transformei nisso. Isso é uma alegria, uma coisa que eu tenho falado muito, principalmente para as pessoas que estão começando a carreira. Eu falo muito assim... de como você consegue combinar a paixão com o que você faz. E aí, o resto tudo aconteceu naturalmente fruto disso, né? E PMI, virei chairman do PMI, fui para a ONU, já participei de um monte de projetos, escrevi um monte de livros, mas isso aí são detalhes se comparados com a vontade, com o gosto de estar fazendo o trabalho que eu faço. E hoje você está onde, Ricardo? Você está em Portugal, né? Eu saí do Brasil em 2012 e eu morei 5 anos na Dinamarca e depois da Dinamarca eu resolvi ter como base familiar e pessoal Portugal. Então eu moro em Portugal, mas se você me perguntar onde eu trabalho no mundo. Agora... nesse ano de Covid, eu tenho ficado aqui, por motivos óbvios, né? Mas eu normalmente viajo muito aos Estados Unidos, então eu tenho cliente nos Estados Unidos, no Brasil, e aí em várias outras partes. Então, mas a minha base familiar, se você perguntar onde é o meu endereço de correspondência, é em Portugal. Você sabe que uma vez
eu escutei um webinar seu que me inspirou muito, né? Porque assim, eu te conheço já há muitos anos. A gente não teve oportunidade de interagir profissionalmente muito, mas assim, eu te conheço já há muitos anos, até pelos encontros do PMI, pelas tuas participações, pelas tuas palestras e tal. Mas eu me lembro de um webinar seu durante a pandemia que você falou uma coisa que realmente me chamou a atenção, né? Que você falou assim, olha, quando eu me sinto acomodado, quando você chega num determinado patamar que você fala, agora tá bom, aí é que tá na hora de você pular para outro patamar, ou seja, não dá para você se sentir parado ok, agora beleza. Não, você tá sempre mudando. Isso que você falou, eu falei, gente, que sensacional, né? Porque a tendência que a gente tem é exatamente essa, de ficar, olha, agora eu consegui achar o meu espaço, vamos ficar por aqui, não é assim, né? Não, eu concordo. Na verdade, assim, esse é um princípio meu, mas uma pessoa que colocou isso muito claramente foi uma grande amiga minha, Whitney Johnson, que escreveu um livro chamado Disrupt Yourself, que ela fala exatamente nisso, que você tem um ciclo onde você está começando a aprender uma determinada profissão, aí depois você tem um ciclo de altíssimo desempenho ali, naquela hora que a sua carreira se desenvolve, e aí você tem o chamado mastery, né? Você chega num patamar onde você tende a se acomodar. E o que acontece? Eu tenho a felicidade, eu não sei, eu sou bem ansioso, eu gosto de fazer coisas novas, então, assim, eu tento sempre me reinventar o tempo inteirinho. Assim, eu acordo assim, eu sei que eu fico super feliz de você falar assim, Ricardo, você tem né, essa referência, que as pessoas te seguem, que as pessoas... Agora, Mas é verdade. eu acordo de manhã com o mesmo medo de todo mundo que está me ouvindo aqui, com o mesmo, correndo atrás, falando assim, o que eu faço para não ficar para trás, como é que eu me atualizo, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer, para onde as coisas estão indo, como é que eu melhoro aqui, como é que eu melhoro ali. E é assim, essa, vamos dizer, essa permanente insaciedade, vontade de aprender, é que faz você progredir. Então, assim, eu acho um risco tremendo aquela hora que você senta naquele trono e fala assim, agora acabou, cheguei no topo. Se você chegou no topo, tá precisando achar um outro pico para você subir, porque assim, então por isso que eu falo assim, eu tive a fase da ONU, que foi uma fase maravilhosa na minha vida, mas eu fico muito feliz que ela acabou também, sabe assim, aí você vai para frente, vai para trás, faz novas coisas, então assim, é esse aprendizado, e agora eu estou aprendendo como absolutamente qualquer um como é que é trabalhar virtualmente nessa intensidade que nós estamos fazendo hoje, como é que é esse mundo, e até o tema que a gente vai estar discutindo um pouco que mais é o tema hoje, que a gente, né? que a gente vai Um puxar desafio para aqui já todos já. nós. Por mais que a gente fale assim, Mas, ó, você está aprendendo tecnologia, a situação é complexa hoje que a gente vive, né? com certeza, e tem muita coisa para aprender ainda também. Agora, Ricardo, antes da gente começar a falar, tem aquele famoso momento do Dose Dupla, que é o momento do Titim. E Ricardo Vargas, um cara completamente diferente de todos que já passaram por aqui. Escolheu o que para a gente fazer o Titim, Ricardo? Água. Água! Gente, olha aqui, Tintim. ó. Tintim. Um copo de água maravilhoso. Meu copo não está tão bonito quanto o seu, não, mas está aqui. Lehaim, saúde. Não, aqui. Mas faz parte. Eu acho assim, a gente tem que brindar com aquilo que a gente gosta de beber, né? Seja vinho, seja água, seja... Eu gosto muito de mate, né? Eu sou matólatra, adoro mate, sabia? Eu também gosto, eu podia ter falado com mate, eu podia, mate pra mim não adianta. Eu acho que meu pai, acho que quando fala pra mim, quando eu era bebê, eu botava um mate na minha mamadeira, não é possível. Eu bebo mais mate do que água. Mas tá bom, vamos lá. Cara, seguinte, vamos começar conversando, porque tem muita gente aqui que quer ouvir a sua opinião, e o tema hoje é virtualização, né? E obviamente a gente vai puxar sardinha aqui pra gente de projetos, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar pra gente dar uma aquecida é o seguinte, o que você acha que mudou de verdade com a pandemia? O que isso impactou os projetos na prática, né? Porque, assim, uma coisa é o que a gente escuta falar em sala de aula, etc. Eu quero saber na prática, você que está aí lidando, o que você acha que isso impactou os projetos? Bem, e isso, a minha opinião é o seguinte, impactou em um monte de coisas, mas eu vou ser bem específico em algumas coisas. Primeiro, impactou a percepção de risco.
Ou seja, o nosso entendimento do que é o risco. Porque de uma forma intensa e súbita, o mundo ficou de perna pro ar. Assim, é um negócio assim, ninguém, olha, eu gosto de dizer isso e repetir isso, eu acho que eu vou repetir isso 1 milhão de vezes. Eu estava em Davos em janeiro do ano passado, onde todo mundo está falando de climate change, mudanças climáticas, etc. E assim, muito pouquinha gente falando assim, talvez um vírus lá na China que está pegando, mas o mundo inteiro já tinha falado, pô, já aconteceu isso antes e não teve uma. 6 semanas depois o mundo para. O mundo para, Juliana. O mundo para. Então, essa é a primeira coisa. E aí, eu até gravei o podcast dessa semana falando sobre isso, sobre o bloqueio do canal de Suez, que é uma versão talvez um pouco menor disso. Gente, como um navio bloqueia uma passagem que parece um fio de cabelo, que são 300 metros, e 10% do e tráfego o prejuízo mundial que isso gerou. para. Eu juro para você, segunda-feira, eu fiquei olhando na televisão, eu estava preparando para gravar o podcast, eu falei, eu tenho que gravar sobre isso, porque eu falei, o que está acontecendo? Então, a nossa percepção de risco mudou demais. A segunda coisa, agora, pulando para o lado da virtualidade, ao mesmo tempo, nós todos fomos empurrados a trabalhar numa condição onde a maioria das pessoas não estava acostumada, que é o trabalho virtual. E olha, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha tudo, é diferente, sabe? É diferente. A linguagem corporal, sabe, o network. Então, nós estamos vivendo isso. Então, é uma forma de, assim, como é que você vai progredir no seu projeto ou realizar uma comunicação efetiva, etc., usando esses mecanismos. Então, hoje, o que mais se fala é fadiga de Zoom, de mecanismos, pessoas imersas numa realidade hoje que é virtual, né? Nós mesmo estamos aqui no Instagram, que eu, pessoalmente, gosto muito, acho uma ferramenta legal, mas acho uma ferramenta extremamente perigosa. Por quê? Porque muita gente vive uma realidade que não existe. Você já viu alguém feio postando no Instagram assim, hoje eu acordei feio? Não, é todo mundo lindo, maravilhoso, sabe? E aí você cria uma realidade que é uma fantasia. Perigosa. Então, assim, eu acho que essas realidades que nós estamos tendo, ou seja, como é que eu tive essa dificuldade? Como é que você recruta alguém virtualmente? Sabe, recruta. Sabe aquele negócio assim, eu preciso ter, e você, às vezes, tem uma tela de Zoom e aquilo ali é o que você tem, e mais a história, etc., para poder trabalhar. Então, eu acho que essas duas dimensões é que mudaram muito. Então, foram as mais eu quero falar uma coisa, nessa da incerteza também. Entra não só a incerteza quanto ao projeto, que foi o exemplo que eu usei do canal de Suez e do Covid, mas a incerteza quanto ao seu próprio futuro. Um monte de gente está hoje numa encruzilhada profissional. É assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? A minha empresa vai sobreviver a essa avalanche? O meu projeto vai ser cancelado? Porque aquilo que eu achava que era prioridade há 1 ano e pouco atrás, simplesmente desapareceu, foi engolido por uma prioridade muito maior. Então, assim, é muito mais complexo. Então, acho que essas dimensões, para mim, são importantes aqui. Muito bom. Eu acho, inclusive, eu dou aula de riscos, né? E nas minhas aulas de risco eu coloco isso, porque a gente tem os riscos que são os previsíveis e os imprevisíveis. E eu quero ver quem é que colocou no seu planejamento do projeto final de 2019, um pouco antes da gente ter qualquer informação, uma pandemia no grau que a gente teve dentro do seu plano de gerenciamento de riscos, né? Enfim. Mas vamos lá, tem que ser sempre aquele coeficiente, né, que a gente fala. E eu acho que a melhor resposta a risco, eu sei que o nosso live aqui não é sobre risco, mas a melhor resposta para risco, para mim, chama-se adaptabilidade e opção. Você tem adaptabilidade e opções, você consegue reagir aos imprevistos que você não sabe. Se você tem a capacidade de navegar em condições diferentes e opções, mais uma porta. Né? E eu digo, essa habilidade, voltando lá no início da nossa conversa, sabe essa habilidade de sair pulando de um lugar para o outro tal? Sabe o que isso faz? Faz com que você, ao longo do tempo, desenvolva opções.
Perceberam? Você fala assim, eu tô pensando assim, de carreira. Eu posso dar aula, aí eu posso fazer um trabalho na ONU, você amplia o seu leque de opções para poder sobreviver com uma coisa que você não tem, nem sabe o Não que está tinha nem acontecendo. ideia. É. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho assim, isso é uma pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão. A gente está vivendo aí uma vida profissional dentro de casa, né? E como é que faz para conciliar essa vida pessoal? Eu tenho 2 filhas, eu tenho gêmeas, né? Minhas filhas estão com 13 anos, e quando a gente estava mais enclausurado, agora a gente ainda está tendo uma volta aí às aulas presenciais, se bem que agora no Rio de Janeiro nós tivemos um lockdown de novo, mas tinha situação em que eu tinha as duas, cada um no computador aqui em casa. Meu marido também trabalha em telecom e ele estava dentro de casa, trancado remotamente, está até hoje, eu remotamente dando aula. E a verdade é que o mundo não para, né? Para a gente poder tocar os nossos projetos. E como é que faz para a gente conciliar isso tudo, né? Não tem mais a distinção de ambiente de trabalho, ambiente de casa, né? Bem, esse é um desafio que todos nós temos, né? Alguns num grau muito maior do que outros. Agora, a primeira coisa, assim, eu vou separar a minha resposta em partes. A primeira parte da resposta é o seguinte: não adianta pôr pressão demais em você ou no seu colaborador. A gente tem que entender que está todo mundo em casa, que, gente, vai ter neném chorando no fundo da sua reunião de negócio, como eu tive ontem com o CEO de uma grande empresa no Brasil, e ele é jovem, com o filho chorando. E qual é o problema? Nós somos humanos, nós não somos máquinas, dentro do ambiente dessa. Então, assim, a primeira coisa é isso. É você não se cobrar. Você não pode chegar para suas filhas e falar assim, agora todo mundo calado, ninguém fala nada, ninguém mexe. Eu faço. Olha, com 13 anos você pode até conseguir. Agora, aquele que tem filho de 3 anos não vai. Então, essa é a primeira coisa. Então, desse lado. A segunda coisa que eu acho é o seguinte: você tem que formatar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, de modo a te ajudar a ter essa qualidade. Então, sabe aquele quarto ali? De repente, você ajustar um quarto, de repente, você tentar fazer ali uma manobra para ter uma área que você fala, bem, aqui é uma área que eu tenho um pouco menos de barulho, um pouco mais de isolamento, etc., que vai permitir com que eu tenha um trabalho. Ou seja, não adianta, gente, você pode trabalhar uma semana, você pode trabalhar 3 dias no meio da cozinha da sua casa, no meio da confusão, mas assim, o que você tem que fazer é assim, dá uma priorizada, sabe assim, infelizmente você vai falar assim, poxa, eu tinha aquele sofá lindo ali, mas agora não tem, então empurra o sofá para um canto, abre um espaço ali onde tinha aquela flor, põe ali uma mesinha e fala assim, bem, aqui eu acabei de arrumar um lugar minimamente decente para eu poder trabalhar. Porque eu acho que as pessoas entraram num modo transitório de trabalho que virou permanente, só que elas não se adaptaram. Eu, por exemplo, não posso dizer isso. Eu tenho a maior alegria, porque eu tenho já desde muito tempo um escritório profissional dentro da minha casa. Aqui eu estou agora dentro da minha... Mas eu tenho um escritório que me dá todas as condições. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa condição. Agora, elas conseguem criar esse ambiente mínimo, sabe assim? E não é um investimento grande mais, cara, é uma mesa, uma cadeira, sabe assim, um canto. E principalmente essa disciplina de você ter um lugar onde você trabalha, etc. Outra coisa é entender que no ambiente familiar, sabe assim, você pode criar um pouquinho de ambiente de trabalho também. Sabe aquele negócio assim, não vai trabalhar de pijama, sabe? Você não vai trabalhar de pijama. Sabe assim, não vai. Por quê? Porque até o seu espírito não muda, a sua chave não muda para o trabalho. Então você tem que ter essa disciplina de, sabe assim, eu brinco assim, eu não estou dizendo que eu sou super informal. Mas eu não desço aqui para o meu escritório de pijama. Sabe assim, eu posso vestir uma roupa confortável, mas eu tô assim, eu entrei no meu modo trabalho. E virtualmente é isso. Eu pego o café, eu pego a minha água, eu sento aqui e eu faço isso. Então, essa é outra coisa. Agora, mais uma dica que eu quero dar. Eu pauso, porque o problema do trabalho sentado no computador é a pausa. Entendeu? É a pausa. Eu tenho um software aqui chamado BeFocus. É um software que a cada 25 minutos ele me dá um alarme assim, pip, pip. E nesse alarme eu tenho que levantar
e ficar 5 minutos em pé. Então, o que eu faço? Eu, a cada 25 minutos, eu paro. Então, é nessa hora que eu vou ao toalete, é nessa hora que eu subo para pegar uma fruta, é nessa hora que eu vou ali fora, eu faço qualquer coisa, mas eu não fico aqui. Aí, daqui a 5 minutos depois, eu volto aqui, sento aqui de novo, mais 25 minutos. E 5. E você... Rotina, né? Então, você vai criando esse ambiente, entendeu? Esse ambiente de trabalho e vai tentando minimizar essa superexposição, entendeu? Essa superexposição. Agora, outras dicas que eu queria dar também. Assim, aí eu não falo mais sobre o trabalho remoto, mas eu falo muito sobre reunião. É um tal de hoje todo mundo achar que é o seguinte: tá todo mundo em casa, então tá todo mundo à toa. Então você começa assim, uma reunião atrás de outra com 10, com 10, com 10, com 10, com 10. Aí aquele monte de gente, aquele monte de carinha na tela. E a pessoa, às vezes, você tem 10 pessoas na sala, 2 falam 9, não sabem nem o que está acontecendo ali. Então, uma das coisas que eu aprendi, eu reduzi absurdamente meu tempo de reunião, Gisele. Assim, toda vez que eu faço reunião, eu tento fazer entre 30 e no máximo 60 minutos. Quando dá 60 minutos, eu paro. Mesmo que eu tenha que fazer 2 ou 3 ou 4 reuniões no dia, mas eu não faço 4 horas. Segunda coisa que eu faço, a reunião é só com quem é crítico para estar na reunião. Eu posso até gravar e depois quem quiser ouvir, escuta. Outra coisa que eu faço um negócio chamado office hours. É o seguinte, eu coloco períodos, eu sugiro para todo mundo, períodos no dia de 1 hora, onde você vai estar conectado. Qualquer colega seu de trabalho que quiser falar com você, naquela 1 hora, entra na sua sala. Por exemplo, eu tenho Zoom. Eu deixo meu Zoom aberto e todas as pessoas que trabalham comigo têm o link do meu Zoom. E elas sabem que toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dessa hora a essa hora, você está liberado. Ninguém precisa marcar, a pessoa entra. Porque aí a pessoa entra e fala assim, eu tô com uma dúvida nisso, aqui, nisso. 30 segundos depois, acabou, desligou. Pode ser que você fique 1 hora com o seu Zoom aberto, trabalhando normalmente. Ninguém te chamou. Agora, depois daquela 1 hora, você vai fechar o seu Zoom. Sabe assim, aí ninguém precisa... Aí, uma boa ideia. Essa mania de gente ficar marcando reunião uma atrás da outra, achando que só porque você está em casa você está à toa. Entendeu? Não, e com isso você cria, vamos dizer assim, uma replicação do que aconteceria na vida presencial. Ou seja, você em algum momento vai estar sentado na tua mesa e o cara pode chegar para falar com você sem ter que marcar uma reunião, né? Então, é interessante, gostei da ideia. Por exemplo, pega seu time e faz isso. Você fala assim, nesse dia aqui, vamos fazer o seguinte, toda segunda, quarta e sexta, de 9 às 10, todo mundo está em office hour. Quem quiser falar com quem, tá todo mundo junto. Você pode fazer 2, 3, junta faz do jeito que você quiser. Mas naquele período. Sensacional. Aí, anota aí, galera. Primeira dica, já teve várias, mas essa eu gostei. Office hours, muito bom. É muito Ricardo, vem cá, eu até... É muito comum em escola, universidade, é muito comum o professor fazer isso. Ele fala, eu estou em office Verdade, olha... Senão, eu vou fazer isso com os meus alunos. Alunos, vocês que estão aí ouvindo a gente, vou fazer isso com vocês também, office hours. Gostei disso. Cara, deixa eu te falar, eu até vou participar amanhã de uma gravação para falar sobre gerenciamento do seu tempo, né? E vou falar um pouco de muita coisa que a gente vai conversar aqui. Mas agora eu queria fazer a pergunta para você, né? O pessoal lá do Café com Projetos, obrigado por estar aí também, que eu vou participar amanhã da gravação. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você faz para administrar o seu tempo? Porque vamos combinar que a gente está com, vamos dizer assim, com essa dificuldade, né? Eu sei que você tem aí toda uma estratégia de levantar a cada 25 minutos, tirar 5 minutinhos para você e tal, mas o dia a dia das pessoas está mais complexo, está mais difícil de monitorar com essa história de estar em casa e muitas vezes você, por estar em casa, você acaba absorvendo tarefas que você, se não tivesse em casa, não absorveria, e aí o teu trabalho acaba ficando para depois, aí você se permite trabalhar
fora do teu horário. Como é que a gente faz para administrar o nosso tempo nessa situação toda? Olha, eu, assim, cada pessoa é uma pessoa. Eu vou falar como eu faço. Eu, assim, eu sou uma pessoa bem neurótica com gerenciamento de tempo. Bem mesmo, sabe? Assim, bem assim. Provavelmente você viu poucas pessoas como eu. Assim, eu sou muito planejado, mas muito mesmo. Então, assim, a minha agenda, a primeira coisa é o seguinte. Eu, toda semana, primeiro, eu não vou nem discutir como eu faço no ano, porque aí eu estou voltando muito. Eu tenho os meus projetos, eu tenho igualzinho. Eu gerencio a minha vida como uma empresa gerencia o seu portfólio. Então, eu, por exemplo, esse ano, além do meu trabalho de dia a dia, eu tenho, por exemplo, 48 projetos para fazer esse ano, que vão desde fazer uma certificação em queijo, que eu gosto muito de queijo, eu gosto de queijo e vinho, então eu gosto muito. Eu vou fazer uma prova na Inglaterra sobre queijo. Então, só para dizer que não é só de até coisas relacionadas à saúde, por exemplo, esse mês eu brinquei, eu até coloquei, eu tinha que correr 100 quilômetros esse mês, eu consegui correr. Então, assim, esse tipo de coisa. Você então, conseguiu, cara? Consegui. Não seguido, né? Não seguido, mas vamos lá. Não, eu sei, você só foi somando, né? No final do ano. Então, eu estou treinando. Mas aqui, qual que é a essência? Então, eu faço isso. E eu toda semana, ou domingo à noite, ou segunda, no primeiro horário, eu planejo a minha semana. Então, eu uso uma técnica chamada Getting Things Done, ou GTD. Então, planejo. Eu falo assim, essa semana eu tenho isso. E aí eu vou colocando essas coisas no calendário. Então, assim, o meu calendário, eu sou igual um relógio. Sabe assim, eu tenho as minhas atividades, inclusive as minhas atividades domésticas. Então, por exemplo, hoje eu estava arrumando um armário no corredor. No corredor aqui, que tinha umas taças, umas coisas, estava tudo meio bagunçado e tal. Aí eu estava arrumando. Então, eu fiz isso hoje, de 9, acho que até as 9h40 ou 9h45, não lembro. Então, eu ponho até essas coisas dentro da minha agenda. Então, assim, sabe assim, hoje minha filha me pediu para ajudar numa coisa com ela. Então, amanhã eu vou e coloco isso na minha agenda. Exceto atividades que durem muito pouco tempo, muito, assim, 2 minutos, eu ponho na minha agenda. Tudo que dura mais que 25 minutos, que requer mais que um desses pomodoros, eu coloco na minha agenda. E eu sou um doente para seguir. Então, assim, eu realmente sigo. Tanto que quando a gente agendou aqui, eu falei, você pode esquecer. Se está na minha agenda, nada tira isso da minha agenda. Então, assim, essa disciplina. Obrigada. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente não tem disciplina. Aí a gente deixa o caos se instaurar, né? Aí você vira correndo atrás o dia inteiro. Eu vou dar uma de advogada do diabo. Essa pergunta não estava aqui na minha lista, não, Ricardo, mas eu vou aproveitar, sabe? Porque assim, a gente sabe que a vida, infelizmente, prega umas peças na gente. Às vezes chega um filho na escola, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda para fazer esse trabalho, ou então estoura o cano, ou qualquer coisa assim. Como é que você faz quando você. Como é que isso entra na tua agenda? Eu nunca loto completamente a minha agenda. Eu nunca loto as 12, 13, 14 horas que eu trabalho por dia. Eu sempre deixo buracos. Então eu faço assim, 1, 2, 3 coisas, aí eu dou uma pausazinha, aí eu ponho mais 1, 2, 3, 4 coisas, dou outra pausa, para exatamente fazer isso. Então é assim, é lógico, se um cano estourou e tá alagando aqui, claro que eu vou ter que parar tudo e até esse live aqui, se acontecesse alguma coisa desse tipo. Agora, dá para esperar meia hora? Eu termino o que eu vou fazer naquele break que eu tenho, eu vou lá e resolvo isso, entendeu? É essa disciplina. Claro, gente, eu tenho uma filha de 21 que mora em Londres e eu tenho uma filha de 17 que mora aqui, que tem total capacidade de esperar. Não estou dizendo para aqueles que estão ouvindo que tem filho de 3 anos, que é muito diferente a dinâmica de você estar trabalhando. Então, você vai ter que deixar. Então, você tem que ter, eu estou vendo aí o Maurício falando, essa margem de manobra. Não adianta você lotar tudo o tempo inteirinho, porque você não vai conseguir margem preencher. de manobra. Aliás, agradecer, tem gente de fora que está perguntando por que você não faz a live em inglês, a gente adoraria, mas aí... Look, I would love to make this content also in English, but this time I'm talking for
for mostly the Brazilian and Portuguese group, but I would love in the next future to talk in English and to talk about that in English, okay? Thank you. Tô só falando We will isso porque eu vi que appreciate tem also in várias English. pessoas reclamando porque não está em inglês, tudo é só para... É porque eu posto bastante coisa em inglês, mas tem que ter a base também. Eu sou brasileiro, né? Maybe another time we will do in English. Yeah. Who knows? Why not, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu seguir aqui no meu roteiro. Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo, Ricardo, uma coisa que aconteceu hoje. Eu marquei com, assim, particularmente, marquei com o cara da geladeira num determinado horário, porque eu tinha uma reunião num outro determinado horário. Obviamente, o cara não veio no horário que ele marcou. Ele chegou no horário que eu teria reunião. Quase que eu mandei o cara ir passear, mas a minha geladeira precisava ser consertada, né? É complicado, mas enfim. Gestão de riscos, vamos lá. E aí a gente entra naquele nosso tema principal, que a gente veio falar aqui, que é a parte de virtualização. E eu queria te perguntar o seguinte, o que na tua visão, Ricardo, eu tenho uma pergunta para te fazer depois que você colocar a tua opinião, mas o que na tua visão, Ricardo, é o maior desafio, os principais desafios que a gente vai enfrentar nesse processo de virtualização? Eu acho que um dos principais desafios é que muito das normas sociais, da linguagem não falada, do cafezinho, sabe, da hora do almoço ali, sentado do lado, vão ter que ser reescritos de uma outra forma. Por quê? Porque a maior parte das vezes, essa relação informal, aquela relação no horário do almoço, aquela relação ali, ela te dá uma informação de uma dimensão que você não tem. E por mais que, olha, eu já fui chamado um monte de vezes assim, vamos fazer um coquetel virtual, tudo bem, mas não é a mesma coisa, concorda comigo? Não é a mesma coisa. Então, eu acho que a sociedade como um todo vai ter que aprender isso. Por exemplo, você vai num congresso, esse é um grande desafio. Eu vou em muito congresso, tal. Ou aula, ou curso. Bem, eu acho que do ponto de vista do conteúdo, tudo bem. Você pode não ter tanto desafio, porque o conteúdo pode ser passado, pode ser muito bem elaborado, sensacional, pode ser uma aula excelente. Agora, e o networking com o seu colega ali do lado? Sabe aquela hora ali, por exemplo, você está, por exemplo, numa FGV fazendo aula, aquela hora, na hora de ir embora para casa, me dá uma carona, ou vamos tomar um chopp ali depois. Vamos tomar um chopp, Essa interação humana, ela faz muita falta. E ela vai ter que ser inventada de uma forma que eu não sei qual vai ser. Tá? Eu não sei como isso vai se dar. Quem descobriu uma solução para esse ambiente... posta aqui pra gente. Posta aí e eu vou te falar, vai resolver o problema do mundo. Vai resolver a depressão também, né? Vai resolver 2 problemas. Agora, Ricardo, eu vou te falar, isso que você falou do networking, que é uma das críticas que a gente mais escuta nas turmas que a gente dá aula, etc e tal. Por outro lado, a gente está tendo uma oportunidade incrível de ter um outro tipo de networking que eu nunca vi. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo particular. Eu estava dando aula para uma turma esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Tá? A turma ela era originalmente de Curitiba e eles juntaram com o pessoal de Vitória da Conquista, porque era uma turma pequena, enfim, juntaram. Olha, eu postei até essa semana aqui, eu sei que eu tinha gente de Tocantins, Amazonas, Manaus, eu tinha gente de Porto Alegre, não era Porto Alegre, era Santa Cruz do Sul, eu tinha gente não só da Bahia, mas de várias cidades da Bahia, eu tinha gente de Minas Gerais, enfim, eu tinha gente de tudo quanto era lugar do Brasil, gente que não tinha a menor chance de se conhecer na vida, né? Então, tudo bem que assim, essa turma era uma turma presencial que está acontecendo de forma virtual por questão da pandemia, etc. Tal. A gente tem agora novas iniciativas que estão sendo totalmente de forma virtual, já vendidas dessa forma, né? E tem essa vantagem também de você conhecer gente, às vezes até de Angola, de outros lugares que, enfim, que você não teria a menor chance de conhecer, né? Tem, absolutamente. Essa é uma super vantagem. E outra coisa, acesso com essa tecnologia. Hoje você pode estar aqui fazendo um curso em Singapura, fazendo um curso, ou seja, o mundo ficou muito mais amplo. É por isso que eu falo assim, tudo
tudo tem dois lados, né? Essa virtualização, é claro, ela acelerou. Primeiro, ela tornou muito mais democrático o acesso à informação, concorda comigo? Assim, né? Ou seja, tornou também as relações de trabalho de uma forma diferente, porque quem é que diz agora que eu vou ter que ter um funcionário para trabalhar na minha empresa brasileira no Brasil? Mas, bem, não precisa. Né? Eu estou aqui em Portugal, você está aí no Rio. Então, essas coisas, sim. Agora, o que mais me preocupa é esse contato também humano, né? E como essas relações vão ser construídas. Assim, do ponto de vista dessa conexão mais humana, que é uma coisa que vai ter que ser repensada. Então, por isso que eu acho que no futuro nós vamos ter uma coisa mista, talvez, né? Não sei. Talvez vai ser esse o modelo que vai ficar. Cara, assim, eu acho que eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, mas dentro do meu doutorado, mas uma das coisas que eu vejo também como um desafio muito grande, que é a pergunta que eu queria te fazer, como é que a gente faz, né, para engajar essa equipe toda, principalmente dentro de um projeto? Imagina, você tem, mas ok, a gente vai fazer agora, não temos mais fronteiras, a gente está fazendo tudo de forma virtual, mas você vai ter gente falando em línguas diferentes, como a gente está vendo aqui, né? Você vai ter gente culturalmente com percepções diferentes sobre o projeto, sobre o tempo, sobre o custo das coisas, etc. Você vai ter gente com fusos diferentes, né? Enfim, como é que a gente faz para resolver essa dispersão geográfica, cultural? Vamos lá. Engajar, essa pergunta sua é uma pergunta grande. Eu vou tentar endereçar. Primeira coisa, o que a tecnologia fez foi acelerar um processo que já existia. Tá? Esse modelo global de trabalhar, ele está aí e ele está só acelerando. O que a pandemia, essa virtualização fez foi acelerar, assim, sei lá, 10 anos em 1 ou 10 anos em 3 meses. Ou seja, o que ela fez foi acelerar um movimento que já existia. Quando você fala em língua, aí eu já tenho que dizer, porque eu já vi algumas pessoas comentando aqui, já estou até respondendo, assim, a língua de negócio no mundo de hoje é o inglês. O inglês. E acabou. Assim, eu sei que tem muita gente falando assim. Eu falo uma coisa, se eu puder falar do fundo do meu coração para qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui. Se você tiver uma coisa para investir, investe e aprende inglês. Acabou. Investe e aprende inglês. Você tem uma coisinha só para aprender. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, 99% das multinacionais, inclusive dentro do Brasil, a língua de trabalho é o inglês. Você pode até falar na hora do almoço em português, mas a língua de trabalho é o inglês. Então, assim, e olha, eu falo isso do meu caso, até 22 anos eu não falava inglês. Eu sofri. É mesmo, Ricardo? Aprendi na pancada. Foi com 22 anos eu não conseguia falar thank you. E eu fiz 12 anos de aula, igual um louco. Até hoje eu cometo um monte de erro, minhas filhas me corrigem toda hora, mas assim, pelo menos agora eu tenho um inglês que é capaz de ser profissional, entendeu? E eu hoje vou contar para você, como um desses 48 projetos meu é aprender francês. Então hoje eu estava em aula de francês, hoje há 4 horas atrás aqui, uma aula assim, que eu acho que igual um menino de 5 anos aprendendo, sabe? Assim, verbo ser, verbo estar... Mas vamos correr, nunca é tarde. Então, você sabe que eu estudei no Pedro II, né? Que é uma escola, uma escola pública federal do Rio de Janeiro, uma das mais, na época, né, requisitadas do Brasil, e a gente tinha francês na escola. Então, assim, o francês que eu tenho hoje foi o francês que eu aprendi lá. E quando eu trabalhei no projeto da Interlig, né, em que a gente tinha americanos, ingleses e franceses, eu resgatei todo o meu francês lá do sei lá da onde, entendeu? Não é? Então, isso... Mas, assim, aquele francês, je ne parle pas français, e assim foi, entendeu? Então, mas assim, o que eu estou te colocando, assim, eu acho que é sempre o tema. Agora, inglês é indiscutível. Assim, eu vou te dizer que inglês é quase mais importante que a tecnologia. Sabe assim, eu sou bem radical nesse ponto. Isso falando... Agora, cultura. Concordo
plenamente que nós estamos vivendo num mundo mais, vamos dizer, mais culturalmente diverso. E eu acho que isso é aceitar as diferenças, isso tudo, ou seja, está forçando. E é isso que está gerando, muitas vezes, esse conflito que nós estamos vendo em várias partes do mundo. Ou seja, entre esse movimento de mais globalizado e o movimento de maior proteção. Agora, o que você precisa ter é essa consciência cultural, de que nem todo mundo pensa. Eu vou dizer que eu fui muito privilegiado, porque ao trabalhar dentro da ONU, eu tive a oportunidade de ver isso como ninguém. Né, como ninguém. O que é? Assim, é absolutamente todas as culturas e tudo, sabe, muito mais dentro do mesmo ambiente. Então, me ajudou demais a entender o que eu achava que era verdade, nem sempre é verdade para todo mundo, etc. Então, assim, eu acho isso. Outra coisa, o equilíbrio vida-trabalho com essa virtualização. Eu vi que uma pessoa colocou aí 12, 14 horas e a família, etc. Então, assim, bem, tem duas percepções que eu quero falar para isso. É claro que dentro de um ambiente remoto é muito mais difícil criar essas fronteiras, tá? Muito mais difícil, porque você pode até tentar criar uma disciplina, colocar, mas assim, é muito mais difícil criar essa fronteira. E aí entra a minha segunda colocação, até que ponto vale essa fronteira? Aí é uma discussão mais filosófica, porque eu tenho uma linha, eu sei que pode ter um monte de gente que vai discordar, e eu falo isso publicamente, que assim, para mim não existe esse conceito de work-life balance. Porque no final só tem life. Entendeu? Não existe esse negócio. Então, assim, se você está buscando um balanceamento entre trabalho e vida, você está mais ou menos me dizendo que quando você trabalha, você não vive. E aí eu fico morrendo de pena. Então, eu aqui estou com você agora e você me perguntar assim, Gisele, o que você está fazendo, Ricardo? Você está trabalhando ou você está vivendo? Você entendeu? Ou seja, o meu trabalho, a minha vida, a minha família, tudo isso é um conjunto. Não existe essa divisão dentro da minha vida com essa estrutura que a maior parte das pessoas tem. Então, eu estou aqui. Então, olha só, eu quantas vezes viajei a trabalho e levei minha família ou minhas filhas quando eram pequenos comigo. E aí também. Eu tô de férias com a perna pro ar, mas faço um call. Então, assim, eu não sofro com isso. Então, eu não sofro. Então, por isso que, para mim, quando fala assim, eu trabalho 12, 14 horas, quando eu falo isso, é porque eu tô aqui, eu tô fazendo um live como esse e tal. Mas, assim, eu digo, eu sou feliz 12, 14 horas e sou feliz nas outras também 12, 14 horas. Então, assim, a gente é feliz fazendo live, né, Ricardo? Então, assim, para mim, aqui, eu não penso nisso. Então, assim, essa é a minha colocação. E aí, isso entra no último ponto que você me colocou, que é a questão do fuso. Esse é um problema, porque, poxa, né, a não ser que você, sei lá, acredite que a Terra é plana, mas a princípio tem dia, tem noite, né? As coisas acontecem dessa forma. Então, uma coisa que eu aprendi, principalmente trabalhando em times globais, é que, assim, não tem jeito de você criar um horário que vai deixar todo mundo feliz. Ok? Então, cada um vai se ajustando. Então, o que eu faço quando eu tenho times assim muito distribuídos, e eu já tive, olha, eu tive o ano passado um time que tinha gente em Seattle, tinha gente na Suécia, eu em Portugal, gente em Ottawa, gente nos Estados Unidos e gente do Brasil. Poxa, é uma confusão. O que a gente fazia? A gente sempre tentava falar assim, olha, vai ser ruim para você essa semana, nessa nossa reunião. Mas na semana que vem, nós vamos conversar. Então, a gente tentava criar uma agenda móvel. Uma agenda móvel que cada boa. Prejudica, coloque cada um numa... Lógico, hoje aqui eu estou aqui, são 11h45 da noite aqui para mim. Meu Deus. Não, olha só, eu estou aqui. Tudo bem. Agora, eu não vou amanhã fazer um outro live às 11 horas da noite, outro dia às 11 horas da noite, porque aí não vai ser saudável. Então, mas um dia eu fiz isso. Aí, amanhã, eu acordo um pouco mais tarde, ou seja, existe essa compensação. Quando você tem esse fuso horário, é natural que você tenha que se ajustar no tempo. Você não pode... Gente, para mim, o trabalho 8-5, 9-6, acabou. Acabou, não tem... Esse trabalho não existe mais, não. Sabe, eu pergunto, 9-5 de que lugar?
De que lugar? E se você tá pensando que o seu mundo é o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou o Brasil, você está pensando pequeno, porque quanto mais você amplia o seu horizonte, mais as possibilidades vão aparecer para você. A possibilidade de Se projeto você não legal, tiver. possibilidade de trabalhar, possibilidade de emprego. Então, assim, por isso que eu acho que essa percepção torna-se importante para cada um de nós. Ricardo, eu queria te fazer a última pergunta antes da gente ir para a parte final da live, mas essa é uma pergunta meio desafio, cara. Vou te colocar numa furada aí. Assim, a meu ver, um dos grandes desafios que a gente tem na virtualização é que hoje a gente está pegando pessoas que foram treinadas e que foram, vamos dizer assim, que conheceram o ambiente presencial, tá? E que assim elas aprenderam a trabalhar e estão se adaptando ao ambiente virtual. É uma realidade. Mas daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, a gente vai ter gente que nasceu no ambiente virtual e que, de repente, nunca teve a oportunidade de vivenciar trabalhos presenciais. Assim. Eu acho difícil nunca ter a oportunidade, mas, enfim, cada vez vai ser mais raro, né, essa história que a gente teve aí de projetos presenciais, 100% presenciais. Né? E como é que fica? Como é que a gente engaja? Como é que a gente treina essas pessoas para o cara aprender? Como é que a gente bota esse cara dentro da cultura da empresa? Né? Isso é uma coisa que os grandes empresários têm perguntado. Eu vi algumas entrevistas por aí. Eu falei, vou levar essa pergunta para o Ricardo, quero ouvir a opinião dele. Bem, não é uma pergunta com uma resposta fácil, mas é uma pergunta que tem uma consideração. Eu nunca trabalhei como lavrador. Né? Eu não vivi a experiência de lavrador que provavelmente 90% da população viveu há 100 anos atrás. E nem por isso eu não consigo entender o que era aquela realidade dentro da minha experiência. Então, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente, como eu volto lá naquele conceito que eu te falei da adaptabilidade, nós vamos ter que entender que nós não vivemos num mundo estático. A gente até adoraria ter esse mundo bem formatadinho, assim, vamos tudo conforme o plano, mas o mundo não é assim. Então, hoje, nós estamos falando de virtualização. Amanhã vai chegar alguém e vai falar assim, como é que era viver num mundo onde tinha dinheiro em moeda? Sabe, como é que era? Igual, eu nunca esqueço, quando as minhas filhas nasceram no celular, elas não conseguem entender que eu vivi uma infância inteira, uma adolescência inteira, e eu fui ter celular depois de casado. Sabe assim, elas não conseguem entender como é que era. Mas e aí? Quando você precisava, você ligava como? Olha o e-commerce. Então, assim, o que eu quero te dizer, a virtualização é um elemento numa dinâmica que está mudando tudo. Quem é que imaginava que uma empresa que promovia relacionamento entre pessoas em redes sociais e integração iria ser das empresas mais valiosas do mundo, como o Facebook? Sabe assim, olha, se você pensava nisso, é um visionário completo. Sabe? Então, assim, a gente está vivendo uma mudança tão, assim, agora que entrando nos aspectos humanos, assim, quando no mundo eu ia pensar que nós íamos estar, assim, discutindo coisas que hoje estão sendo discutidas na sociedade. Ou seja, né, quando nós íamos estar pensando, estou dando um exemplo aqui, que nos Estados Unidos nós íamos estar falando de Black Lives Matter. Ou seja, para mim, esse era um problema que a gente já tinha resolvido. Já estava resolvido, né? De repente, em 2020, sabe, pessoas continuam sendo discriminadas por causa da cor. Então, assim, é um negócio que eu estou falando assim, essa quebra de paradigma, essas mudanças, são coisas naturais da vida. E por isso que eu falo assim, a melhor forma da gente educar quem está vindo é entender que não existe uma forma definida, apesar da gente querer ter essa forma. Que as pessoas vão sobreviver e vencer baseado na capacidade que elas vão ter de se adaptar. É entender que a vida e tudo que a gente faz é um projeto. Ele tem uma entrega aqui, uma entrega ali, aí tem uma mudança lá para frente, aí você entrega um mínimo produto viável aqui, aí daqui a pouquinho você ajusta ele, melhora ele um pouco.
Sabe, assim, é essa dinâmica que vai acontecer. Você já viveu isso? Por exemplo, eu dou muita palestra. Pô, você dá palestra online é duro. Outro dia eu dei uma palestra para 3.000 pessoas online. Sabe, eu ainda brinquei. Eu falei, gente, eu sei que tem 3.000 aí, mas olha, eu não vejo ninguém. Eu só vejo uma tela de computador aqui na solidão do que eu estou fazendo. Perceber, é diferente. Eu estou também tendo que aprender isso. Porque quando você está dando a palestra ao vivo, você olha para a cara da pessoa, a pessoa está assim, ou a pessoa está sorrindo. Você tem isso. Então, assim, sabe, é esse aprendizado. Então, para as pessoas que vão viver isso, eu acho que elas vão ter essa adaptabilidade. Agora, não acho que essa adaptabilidade vai ser para frente, porque o conceito do trabalho virtual vai mudar também. Nós vamos ter ferramentas tão loucas daqui para frente aí que eu nem sei o que vai acontecer. Assim, eu digo assim que eu acho que é um grande desafio essa questão realmente de você criar a cultura organizacional, que é uma coisa que você cria no dia a dia, no cafezinho. A gente vai ter que arrumar um outro cafezinho, claro. Um outro esquema para ter cafezinho. Agora você viu que a mídia social já criou isso virtualmente. Por exemplo, olha só, vamos lá, no LinkedIn, o que você posta? O que você fala? Coisas mais profissionais, uma coisa mais séria, mais formatada. E no Instagram, você posta o quê? Uma coisa mais informal, mais contraída, etc. Não é isso? E no Twitter? É isso. Normalmente você reposta uma mensagem rápida, etc. E no YouTube? Uma coisa mais para explicar alguma coisa. Concorda comigo? Então, olha só, Sim. a própria mídia social, você já... Concorda comigo? Você fala assim, poxa, o melhor lugar para eu buscar um reposicionamento profissional é onde? Pô, não é no Twitter. Você não vai twittar assim, preciso de um emprego, me ajude. Bem, você pode até fazer. Eu não sei o quão efetivo. Pode até fazer, mas vou dar... Mas perceber, então estou dizendo assim, existem outras formas de você aprender. Por exemplo, pensa na eleição. Estou dando um exemplo. Eu lembro que eleição para mim era tudo tempo de TV. Ganhava quem tinha mais tempo de TV. O tempo de TV era o grande ativo. Você vê que as últimas eleições, o tempo de TV, não no Brasil, mas no mundo, foi nada. Foi tudo a qual o seu poder na rede social. A televisão virou um coadjuvante. Ricardo, as minhas filhas, por exemplo, não assistem mais televisão. A nova geração não assiste mais televisão. Acabou. Televisão aberta, como a gente praticamente. Não a tela e não a informação. É igual música. É igual música, você não escuta rádio, mas você consome música de outras formas, de uma forma talvez muito mais intensa do que na minha época. Não tem nem dúvida. Então, eu acho que é essa adaptação. Eu acho que o que nós temos que ensinar para todo mundo é essa capacidade, ou seja, é criar essa cultura organizacional de se adaptar a diferentes circunstâncias, entendeu? Lógico, preservando um conjunto de valores que as pessoas vão... Eu já vi empresas fazendo essas imersões, sabe assim, você faz um meio termo de híbrido e virtual, ou seja, você traz as pessoas para fazer isso, entendeu? O que o pessoal está falando aqui de grupo de WhatsApp, de plataformas de hologramas, e tem de tudo aqui. Então, assim, muito bom. Eu acho que isso tudo vai... E eu acho que esse vai ser, assim, uma super sacada para quem conseguir resolver esse problema. Quem conseguir achar meios tecnológicos de fazer isso, ganha. Ganha o jogo lá na frente. Mas com certeza ganha o jogo lá na frente. Eu ainda não sei como, tá? Que isso vai se dar. Por exemplo, e nós estamos falando aqui de trabalho, mas assim, imagina assim, relacionamento. Né? Imagina assim, a pessoa que está buscando um parceiro, uma parceira. Ou seja, olha a dificuldade hoje, você trancar dentro... Concorda comigo? Não é? Concordo. Então, assim, os nossos filhos estão virando adolescentes dentro de casa e eles não sabem o que é se relacionar com outras pessoas. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. Bem complexo. Com certeza. Cara, deixa eu te pedir uma coisinha nos últimos nossos 5 minutos. Dicas e mais dicas. Bem, nossa. Poxa, o que eu dou de dica? A primeira coisa que eu falo é o seguinte. Tenha disciplina, não é porque você está em casa que você não vai ter disciplina. Use bem a tecnologia. Você tem na sua frente que é um computador, que é a coisa que mais distrai o ser humano no mundo, é o computador e o telefone. Então, assim, tenha a disciplina. Comece a administrar melhor o seu tempo. Não fique dando desculpa, assim, mas é interrupção toda hora.
tenta educar a sua família da melhor forma, gentil, falando assim, gente, ó, agora eu preciso de 2 horas aqui, aí você vai separando, ó, a cada 25 minutos, 30 minutos, e ao mesmo tempo vai dando essa disciplina para os seus familiares, etc. Arruma um lugar em paz, tranquilo para você trabalhar. E outra coisa, aceite essa realidade, porque eu conheço ainda gente que está revoltada, porque não sei o que. Deixa eu explicar. Nós estamos vendo, assim, eu fiquei 3 meses em lockdown aqui em Portugal. Então, que assim, loucura. Né? Então nós só estamos dizendo o seguinte, o vírus, ou o que for, não quer nem saber. Ele não quer nem saber se você está bem, está mal, está ruim, está bom. Ou seja, o vírus é apolítico. O vírus, a resposta pode ser política, mas o vírus é apolítico. Ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber. Então, eu já peguei Covid, né? Em janeiro, fiquei ruim. Então, assim, então não adianta. Então não adianta você querer se revoltar contra isso, porque não adianta. Você é muito maior do que nós aqui, etc. Ou seja, você precisa aprender a conviver com essa nova realidade, entendeu? Não adianta. Então, acho que essas seriam as dicas que eu queria dar, assim, mais nesse tópico específico de virtualização e desse estresse. Sabe por quê, gente? Porque eu acho que, assim, o Covid vai passar, vai, tá demorando, mas vai. Agora, outras coisas vão acontecer, sabe? Outras coisas vão acontecer, outros desafios vão acontecer. E, assim, a gente não pode cair e não se levantar ou demorar. Ou seja, é assim mesmo. Um dia vai ser um problema pessoal, outro dia é um problema profissional, outro dia é uma crise grande. E é assim é a vida. A vida funciona desse jeito, né? One day after the other, né? Cara, incrível conversar contigo. Não tem como não adorar, não tem como não amar esses papos que você esse conteúdo que você nos proporciona aí, Ricardo. Você realmente é um cara que veio para isso mesmo. Esse é o teu propósito. Eu vou te pedir para você deixar uma mensagem final para a galera. Não sei se você quer chamar a galera para teu perfil ou para algum site, alguma coisa, e uma mensagem para a gente, né? Para a gente ficar inspirado mais ainda com essa live. Bem, pessoal, assim, primeiro agradecer. Fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de falar e de conversar com as pessoas, expressar a minha opinião. Mas, assim, basicamente é isso. Eu acho que a gente tem que ser otimista. É difícil ser otimista, eu sei, mas a gente tem que ser otimista e tem que entender que, assim, a maior parte das coisas a gente não controla, mas tem um pedacinho ali que a gente pode controlar. Agora, então, nesse pedaço que você pode controlar, controla bem. Você entendeu? Controla bem. Sabe? Já que o resto você não consegue, mas pelo menos aquilo ali, pô, tenta controlar da melhor forma que você pode, entendeu? É isso que eu queria deixar para vocês, desejar aí uma boa Páscoa para aqueles que vão celebrar a Páscoa, deixar um abraço para todos vocês e os meus votos de muito sucesso. Estou vendo aí o Charles, aí, ó, que trabalhamos junto no passado. A minha alegria de estar com vocês. Obrigado, Gisele, mais uma vez pela oportunidade aí. Vamos estar conectados, tá bom? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi incrível a tua participação do nosso Dose Dupla dessa semana. Agradecer muitíssimo a você, ao Carlos Augusto, a toda a galera também do PMI, que ajuda a gente a ter esse contato maravilhoso. Sucesso sempre, Ricardo. Você vai ser sempre um cara inspirador, tá? Um beijo enorme. Obrigado. E obrigada por participar aqui do Dose Dupla. Semana que vem tem mais, tem Dose Dupla, quarta-feira que vem às 19 horas com uma outra surpresa. Obrigada, Ricardo. Pessoal, um beijo. Obrigado, até a próxima. Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau, valeu, obrigada.